Muito bom dia, boa tarde, boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um podcast Diário de Negócios e Valores aqui do Diário de Vacaria e hoje, orgulhosamente, estamos recebendo aqui no Diário de Vacaria dois nomes importantes da nossa indústria, do nosso comércio, de toda a parte que envolve as engrenagens empresariais da nossa vacaria. Recebo aqui no estúdio a partir de agora meu amigo Rubem Antônio dos Santos Filho, ele que é presidente da SIC, Rubinho, para os amigos mais próximos. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Lucas, como você bem dissesse. Agradecemos esta oportunidade de, em nome da SIC, estar juntamente com o Anderson aqui e podermos, né, pela primeira vez, vir aqui e explanar um pouco das nossas ações, dos nossos objetivos, à frente desta importante entidade, né, que representa aí um grande número de associados, um grande número de empresários, de pessoas que fazem o motor da nossa cidade girar. Boa. Anderson, seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui pela segunda vez, eu acho, né, Anderson? Pela segunda vez. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que estiver assistindo, né, muito bem posto. E é um prazer enorme estar aqui, então, né, pela segunda vez e ao lado do meu grande parceiro Rubinho. É muito importante, né, esse teu movimento e nos convidar gratidão. Muito bem. Gente, uma das coisas bacanas que eu acho que a gente tem que começar, para a gente passar, né, uma geral do que está acontecendo, Rubinho, tu que começou esse ano na SIC, né, depois de uma gestão que foi muito elogiada, né, que trouxe aí junto com, é claro, tem que dizer, uma patronagem incrível. A gente chegou no maior de todos os rodeios da história de vacaria. Passa por uma mudança de segmento, né, Rubinho? Abraçando, na verdade, ampliando o guarda-chuva, porque o tradicionalismo ele também está presente dentro da SIC, né? Sim. Mas é uma outra percepção, né, Rubinho? O que tu me diz? Totalmente, né? Voltando, né, um pouco rebuscando o passado, né? Nós tínhamos uma história trilhada dentro do tradicionalismo e temos ainda, né? Ainda somos ligados. Então, dentro do CTG Porteira do Rio Grande, dentro de nós, na verdade, eu digo que me ajudou muito a mostrar quem é o Rubinho para a sociedade, né? Dentro do rodeio. E surgiu, né, a nossa ligação com a SIC. Eu fui convidado, né, a participar como jurídico da diretoria da SIC. Foi a presidente Luciana me fez esse convite. E conheci, na verdade, pessoas e conheci assuntos num lugar que me chamou muita atenção. E quando surgiu a oportunidade, né, de quem sabe, assumir uma presidência, eu sempre deixo bem claro que toda decisão, quando conversava, eu sempre pergunto quem que vai estar do meu lado. E isso foi no Porteira do Rio Grande, também foi na SIC. Você tem que cercar de pessoas que estejam com o mesmo objetivo, que estejam pensando, não digo parecido, até porque o debate ele é interessante, né? É bom que a gente tenha divergência de ideias, mas tenha respeito para que se consiga colocar elas na mesa e decidir pelo melhor da entidade que você está gerindo, né? E quando eu vi grandes nomes, grandes pessoas que estavam também com vontade de fazer parte desta diretoria, nos propusemos a este novo desafio, novo objetivo. E digo com muita humildade, Lucas, que estamos mais aprendendo ali do que fazendo algo, né? A SIC para nós está sendo um aprendizado diário e acho que é um momento muito interessante profissionalmente para nós, pessoalmente também, e quem sabe colocar um pouco daquilo que nós vivenciamos até hoje em prática na diretoria, para que possamos deixar algo de bom na nossa passagem pela SIC. Muito bem. Da mesma maneira, eu acho que a gente tem que falar a mesma coisa do Anderson, né, Anderson? Tu que puxou um braço muito forte na área de tecnologia, né, que tem aí um peso do ponto de vista de proporcionar para não só a vacaria, mas para toda a região, esse crescimento digital que a Cyberfly está trazendo. Passa de um lado mais de uma iniciativa privada, onde tu tem na tua mão ali a tomada de decisão do que estrategicamente a empresa precisa para crescer, mas aí tu olha para um horizonte mais amplo. Como que é essa diferença de olhar? Como o presidente bem colocou, é aprendizado diário,
porque na Cyberfly a gente tem a nossa visão, né? Nossa missão, a gente sabe para onde a gente quer ir, o nosso posicionamento perante a comunidade, aquilo que a gente faz por vacaria. E para mim, nossa, tá sendo maravilhoso estar ali, porque, pô, nós estávamos numa reunião agora de manhã com pessoas importantes, com o conselho executivo e deliberativo. E aí você vê a opinião dessas pessoas, né? E aí, cara, inevitavelmente você aprende. Então eu acho que a minha participação ali, da mesma maneira como o Rubinho colocou, é mais de aprendizagem do que... Claro que a gente dá a nossa contribuição, nós estamos ali à frente da diretoria trabalhando, buscando planejamento, entregar também para o associado o retorno, né, que ele quer, mas a gente tem a oportunidade de aprender com os grandes nomes que tem lá. A diferença, então, entre um e outro é essa, né? Eu acabo me nutrindo de informações e criando novas ideias, né? Nesse lado mais relacional, digamos assim, com grandes empresários, e replico isso, obviamente, na Cyberfly. Então, eu acho que o retorno que eu acabo recebendo é essa visão, né, de pessoas mais experientes. Boa. Sabe que, pelo que eu percebi, me corrija se eu estiver errado, Rumi, o começo ali desse primeiro ano, ele começou com também uma responsabilidade de conduzir um evento que está que já faz parte do calendário da cidade, e ele também, né, alcançou aí uma proporção maior do que os outros anos. O que a gente pode dizer dessa edição da FEVAC, Rumi? Então, Lucas, nós assumimos a nossa diretoria, né? Ela assumiu a sua gestão na SIC em 1º de janeiro, e o assunto recorrente até os dias que se aconteceu a FEVAC foi FEVAC, né? Porque era o primeiro grande evento e um evento já consolidado no município de Vacaria, e nós tínhamos aquela missão de manter a qualidade dele, porque ele vinha numa boa qualidade. A FEVAC ela vem numa crescente, eu digo que ela foi uma semente plantada há alguns anos atrás e que agora está colhendo seus frutos. E para nós foi muito satisfatório, muito embora foi a nossa primeiro contato com organização da feira, acredito que tanto meu quanto do Anderson, mas nós tínhamos na retaguarda pessoas que já tiveram contato com a feira, que nos deram esse suporte, né, nos deram apoio, principalmente na questão de ser um conselheiro, né, dizer, aqui deu certo, aqui deu errado, e claro, colocamos um pouco das nossas ideias, dos nossos objetivos, e acredito que colhemos bons frutos. Acredito que a FEVAC ela ganhou qualidade. Ela foi um evento que aconteceu onde o público veio, o público abraçou. Sabemos que temos muito o que melhorar e talvez muito o que expandir ela para o futuro, né? Pensar mais na questão da programação da FEVAC. Mas nós saímos deste evento muito satisfeitos e com bastantes ideias para a próxima, para que possamos fazer uma próxima melhor ainda. Nesse ponto, Anderson, eu acho bacana a gente falar sobre a questão de eventos. Teve um evento lá que a SIC, claro, acaba sendo, na verdade, o chassi dessa estrutura toda, que cresceu muito, que foi o evento do Núcleo das Mulheres. Eles chegaram na 4ª rodada de negócios, né? Onde as mulheres estão fazendo, na verdade, uma integração com mais... digamos que assim, associados e com outras áreas, não só vacaria. Cara, esse tipo de evento cresce na SIC? Então, eu sempre digo que os núcleos, eles são o combustível da entidade, porque é a partir dali que a gente vai criar o desejo, então, das pessoas de fazerem parte da entidade, né? É a partir do núcleo que ela adquire aquele senso de pertencimento e consegue colocar a sua opinião. Porque, às vezes, as pessoas querem fazer parte, né? Mas entrar diretamente na diretoria, de repente, ela não se sinta tão confortável, né? E aí, então, entra o núcleo. O Núcleo das Mulheres é um núcleo que já está há 8 anos atuante. Então, ele já conseguiu desenvolver um método
e tem um time de elite, digamos assim, né? Porque são pessoas muito comprometidas e já existe uma cultura dentro do núcleo das mulheres e, consequentemente, eles conseguem já andar com as próprias pernas, né? Ele é muito atuante. Os outros núcleos, Lucas, a gente está num trabalho de desenvolvimento porque são núcleos novos, 2 anos, um ano e meio do RH, se não me engano. Então a gente também está trabalhando nessa transformação deles, colocando planejamento, assim como o das mulheres fizeram. E, consequentemente, o núcleo das mulheres consegue engajar bastante a comunidade e sempre ter bastante representatividade nos seus eventos. Uma das coisas bacanas também que eu acho que a gente pode falar nesse primeiro semestre, já estamos quase na metade do segundo semestre, o meio teve eventos externos também. Um dos eventos que a gente tem que falar que a entidade teve presente foi um planejamento, se eu não me recordo, foi em Caxias, que eu acho que vocês acabaram olhando mais para um lado até de um programa de fortalecimento associativo, ou seja, assim que ela expande os limites de vacaria para também se relacionar com outros braços da própria entidade? Sim, nós representamos a SIC, né, há alguns dias atrás, num evento que ocorreu na Microempa, em Caxias do Sul. Foi um evento de 3 dias, onde se discutiu basicamente o associativismo, né, e as dificuldades que tem hoje em dia, de muitas pessoas entenderem como funciona esta roda, né, do associativismo. E também foi muito interessante porque foi um momento onde conseguimos conversar com outros presidentes de outras entidades à altura da SIC, né? E trocar ideias. E até eu comentei com o Anderson, né? O Anderson estava em viagem naquela semana e quando eu retornei, eu disse que voltei muito aliviado porque eu vi que algumas das demandas, né, que a SIC busca aqui em Vacaria, algumas dificuldades até que nós encontramos no dia a dia, também são dificuldades de outros presidentes em outros locais. E então que nós não estávamos sozinhos com os problemas que nós encontramos. Mas o que nós buscamos, na verdade, com esse relacionamento, né, é sim relacionar a SIC com outras SICs, com outras entidades, fazer essa troca de experiências, abrir a porta para contatos, né? Inclusive estamos em contato com a Microempa para fazer uma rodada de negócios aí a nível regional, isso em Vacaria. Então já estamos conversando com eles para que isso aconteça, e eu acho que é muito interessante para a entidade que a gente saia de casa, né? Converse com outras pessoas, demonstre que a SIC de Vacaria está presente, está viva, está participando, e também abra as portas para que essas pessoas venham a Vacaria e encontrem na SIC, né, essa porta aberta para relacionamento. Que bacana. Sabe que uma das coisas que é importante a gente colocar, a partir do momento que tu coloca essa questão de olhar mais para um cenário macro, né? Ou seja, a gente está olhando para as demandas que fazem parte não só de Vacaria, mas também em comum com outras regiões também, eu acho que a gente começa a ver uma necessidade de olhar para esse cenário. E aí sim eu quero fazer um gancho, Anderson, queria que tu falasse um pouquinho. A SIC está tomando uma iniciativa nesse momento, né, que é uma iniciativa que eu acho que muitas pessoas, né, muitos empresários aqui da comunidade acabaram demandando, né, tinham essa expectativa, e a entidade, enfim, se posiciona a construir uma agenda através do Almoçando com o Empresário. Primeiro quero até inclusive parabenizar por isso, porque é um canal que a gente passa a fazer com que isso que o Rubem traz, no sentido de ter essa troca de informações, vai ser uma realidade, inclusive uma realidade para os próximos dias, já nesse primeiro almoço que está tendo, e fala justamente sobre isso, né? A gente está vivendo um cenário, a gente está todo mundo de olho para ver o que vai acontecer com essa função toda com os Estados Unidos, e vem uma pessoa de peso para falar sobre isso aí. Conta um pouquinho dessa retomada desse Almoçando. Eu acho que o Almoçando com o Empresário, Lucas, ele é também uma entrega que já gera resultado direto, né? A gente não está falando de planejamento, a gente está falando de efetividade mesmo, na prática. O Juarez Piscinini, que é a pessoa que vem, então, né? Um nome de peso, uma pessoa que tem know-how para falar disso, não é uma pessoa que vem com dados vazios, até porque não faria sentido, né? Então a gente traz uma pessoa que trabalha aí diretamente ligado à instituição financeira, né?
E aí o que a gente faz, né? A gente pega uma pessoa com nome e coloca os interessados, né? No resultado da conversa, que são os empresários. E aí cada um vai ter aí o seu momento, né? Além de ter essa troca desse network, que é importante, de repente, nós mesmos, às vezes, a gente conversa de negócios, né? No off, falando de, o que tu acha, como que vai ser? Então a gente acaba amenizando um pouco, eu acho que essa insegurança que o empresário sente, né? Quando olha para o setor econômico. De repente, a gente pega muita coisa solta e uma palestra estruturada, né? De repente acalme os ânimos ou, né, traga mais dado para a tomada de decisão. Eu acredito que esse é o ponto central do Almoçando com o Empresário. E, obviamente, cada um vai ter um momento com seus companheiros de setor ou outros empresários para discutir e tentar deixar mais claro, né? E conversar sobre algo que está acontecendo realmente no cenário econômico, né? Com uma pessoa que está vivenciando esse cenário, né? Então, acho que essa troca que é o principal conteúdo que vamos poder absorver nesse momento. Sabe que eu acho que é importante, a partir do momento que a gente fala de cenário macroeconômico com tanta propriedade, a gente tem até um alento, porque nesse momento eu acho que está todo mundo... Pô, e aí, o que vai acontecer? Eu falo por mim, né? Quando você me perguntou antes, né? Já chegou alguma coisa ali na Cyberfly, né? Sim, aumento de insumo. A gente, né, fibra ótica é 90% produzido fora do país. Então, consequentemente, né, a gente tem aí de um mês para o outro uma diferença de 11% no custo da nossa matéria-prima, né? Cabo. Então, a gente acaba não entendendo, né? A gente fica questionando o fornecedor lá. Por quê? Por quê? Por quê? E a única resposta que a gente tem, Lucas, é aumentou. Aí quando você... E aí já fica, né, o convite a pessoas que, assim como eu, têm essa dúvida ou não sabe de onde que vem esses aumentos, né? Esses custos, que participe, então, né, do Almoçando com o Empresário, para que olhe de forma mais clara, né, o porquê que isso acontece, qual é o impacto e, claro, obviamente, tentar encontrar uma alternativa para contornar isso, né? Um ponto importante que a gente tem que falar, olhando para esse cenário só do evento, para a gente deixar o convite, né? Dia 21 de agosto, é isso? 21 de agosto, às 11h30, no Centro de Eventos da SIC. A gente começa às 11h30 a receber os participantes. E aí vai para uma dinâmica, um protocolo, apresentamos, ele entra fazendo a palestra e falamos hoje de manhã, né, na nossa reunião ali de diretoria. Acreditamos que quando for 1h30, você pode tranquilamente estar novamente na sua empresa. Então, é justamente um momento, assim, um network rápido, com bastante informação para entregar resultado, efetividade, né? Não é para ir lá dizer que foi só almoçar. A gente quer que todos aproveitem e que levem dali respostas. Eu acho que nessa linha de falar de pensamento macro, né, tem uma ação que está em andamento, Rubem, lá dentro da SIC, e isso também chama atenção, porque a gente vê a entidade falando sobre a questão do planejamento estratégico. Entrou numa pauta uma organização do ponto de vista de olhar os rumos da entidade. Eu queria que tu falasse um pouquinho, porque o que a gente está falando agora, eu acho que está seguindo uma esteira de conexão, onde a gente fala do cenário macro, a gente fala dos eventos que tu assumiste com a responsabilidade de não só dar continuidade, mas também com o desafio de fazer eles crescerem. E agora a gente olha para a entidade, né, que chega, né, passa aí dos 91 anos, mas o que vem pela frente? Planejamento estratégico. Entra na pauta? Sim. O planejamento estratégico, na verdade, é um assunto recorrente nosso em reuniões de diretoria, desde que assumimos a SIC. Nós vimos, né, que seria uma necessidade muito grande de rebuscar esse planejamento que já existia em 2019, né, já tinha um planejamento, mas entendemos que de 2019 para 2025 houveram muitas mudanças, principalmente tecnológicas, né, muitos avanços aí no nosso cenário, mudanças culturais, e a SIC teria que acompanhar essas inovações. Então, por este motivo,
sentamos em diretoria e nos propomos, né? Porque, querendo ou não, às vezes parece que você está perdendo tempo de efetividade de ações, porque você tem que fazer reuniões, reunir as pessoas para planejar o que você ainda vai fazer, né? E é o que a SIC se propôs a fazer neste primeiro ano, reestruturar a nossa organização, reestruturar a missão, valores, os nossos objetivos, saber onde queremos chegar, saber onde estamos errando hoje, porque a gente não é perfeito, então a gente sabe que tem erros, e principalmente buscar meios de atrair os associados, de manter eles interessados na SIC e mostrar que a SIC sim está representando eles, que ela é interessante estar dentro da sua empresa. E é isso o que estamos buscando com esse planejamento estratégico. E dar nome aos setores. Um exemplo, Anderson, você é o responsável pelas relações institucionais da SIC. Vai buscar. Rubinho, você é o responsável por eventos, vai fazer os eventos. Então, nós estamos tentando pulverizar, né, essas ações entre a diretoria, entre as pessoas interessadas, para que a SIC ela continue, né, ela já é atuante no município de Vacaria, mas continue cada vez mais atuante, cada vez mais com resultados efetivos. Sabe que nesse ponto eu acho que até é importante ouvir uma percepção, porque quando a gente fala na entidade, uma entidade, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que ela chegou nos 91 anos, né, Anderson? E isso traz um conjunto muito expressivo, né, de acertos para a entidade se manter, se perpetuar, e também remete à importância de um exercício constante de engajamento das pessoas. Eu gosto muito de fazer associação, Rubem, ao lado do rodeio, porque quando a gente fala de um rodeio, não sei, Anderson, tu vai acompanhar esse raciocínio, mas eu digo assim, poxa, tem que unir diversos quadros, tem que unir diversos grupos de uma artística, de uma campeira, e cada um tem um volume completamente diferente de demandas, de expectativas, né? Além de carregar o peso de todos os anos anteriores. Então, nesse momento difícil, que eu considero muito difícil que a economia brasileira está vivendo, eu vejo como que se voltar para um cooperativismo, se voltar para um associativismo, se é que a gente pode falar, não é uma alternativa, é uma questão de subsistência. Faz sentido isso? Nesse momento, sim. Eu acredito que é aquilo que nós conversávamos antes, né? Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião, onde nesta reunião estávamos sentados com empresários de diversos segmentos do município de Vacaria, e foi o momento onde conseguimos ali em meia hora conversar um pouco sobre o cenário econômico. E aí você entende qual é a visão do empresário da indústria, do empresário do comércio, do empresário prestador de serviços, e cada um coloca a sua visão e você consegue filtrar, né, o impacto que vamos dizer, essa turbulência a nível nacional está impactando no município de Vacaria. E assim que ela se torna ferramenta para isso, né? Porque eu acho que não existe um outro momento onde o empresário consiga sentar e se reunir com o objetivo específico de conversar sobre ou economia, ou conversar sobre um aprimoramento para a sua empresa, ou outras ações que se possa buscar, né, para que se busque cada vez mais aperfeiçoar a sua gestão empresária. E assim que ela se mostra hoje como uma ferramenta para que faça esse encontro, né, o encontro dessas pessoas e de diferentes, inclusive comentamos hoje, né, diferentes portes de empresa, né, independente se você é aquele grande empresário consolidado ou você é aquele pequeno empresário ainda começando, mas assim que ela consegue colocar todas as pessoas na mesma sala para conversar e cada um colocar os seus anseios e quem sabe sair dali um pouco mais informado, né, sobre o nosso cenário atual. Nesse alinhamento, né, a construção que quando tu está lá dentro da entidade, quando o Rubem está lá, é a questão de vocês serem porta-voz de várias entidades. Como tu falaste antes, né, que às vezes as pessoas, acho que foi até a fala do Anderson, às vezes as pessoas querem pertencer à SIC, mas não talvez de ocupar o protagonismo de ser de um núcleo, mas sim de colaborar com as ações do núcleo. Sim.
E nesse momento, eles têm uma expectativa que alguém vá representar essas pessoas. Certo. E a SIC, com 91 anos, ela não é passageira. Ela é, pelo contrário, ela é o ônibus. As certo. Pessoas entram na entidade para seguir fortes ao destino que elas procuram encontrar. E aí que eu fico pensando assim, como que o aspecto político dessa construção por uma via que vá, pelo bom senso e não pelos extremos, pode ajudar. E é nesse caminho que eu fico pensando, sabe? O que a gente sempre faz lá, e aí então entrando nessa questão de ser o ônibus, né? E ter o motorista até. O Rubem, então, ele tem todo o relacionamento político, né? Através do cargo que ele ocupa lá, o presidente da SIC. Nós temos a nossa querida Clau lá, que é a nossa diretora executiva, que ela também tem um bom relacionamento. E o que eu vejo que a gente faz nesse sentido? Absorve-se todas as demandas, né? Vê o que o associado precisa, então, nesse sentido. E veja as nossas agendas, né? Tudo que sempre falando com prefeitura, com outras associações, com Microempa. Nós temos, inclusive, agora Congresso da Federação, mês que vem, que nós vamos estar presentes. Então, o que a gente faz? Pega as demandas e leva isso e trata. E depois, então, traz como resultado dessas ações as reuniões, né, onde a gente coloca lá esse debate, né, para os associados, para a diretoria executiva. E eu acho que o resultado disso, Lucas, seja esses eventos que, de repente, a SIC faz, ou reuniões estratégicas que acontecem que, às vezes, não fica mais em bastidor, de repente, sabe? Mas eu vejo que dentro do cenário político é assim que a SIC atua. Me corrija se tiver muito fora, Rubem. Eu acredito que o Anderson foi muito bem na colocação. A SIC, ela se coloca como uma ferramenta, não vou dizer política partidária, isso não, mas política em questão de relações. Isso. Né? A SIC, e muito pela história que foi construída ao longo desses 90 anos, né? Acredito que a SIC construiu uma história de credibilidade. A SIC, ela tem uma credibilidade muito grande em todos os setores do município de Vacaria. E isso eu vejo na prática porque onde nós chegamos, nos apresentamos como SIC Vacaria, as pessoas nos recepcionam muito bem e dão ouvidos para nós, que isso que é o importante, né? Não é aquela questão, esses aí vem aqui com um assunto sem importância, ou enfim, não tem credibilidade, ou... Não, a SIC, ela tem uma credibilidade muito grande, tem portas abertas, tanto que hoje nós temos um bom relacionamento com todos os setores, poder público, poder privado. Eu acredito que temos portas abertas aí a nível municipal, tranquilamente. E aí que ela se mostra como uma ferramenta que possa representar o empresário para que busque seus anseios, de repente, a nível maior. Assim que ela é hoje, né? Ela é hoje um facilitador também de contatos. Então, nos colocamos a nível, no cenário municipal, como esse representante, esse intermediador do nosso associado para que busque aí os seus projetos, seus anseios. Muito bem. Muito bem. Rubem, quero te agradecer pela oportunidade que tu nos trouxe de compartilhar um pouquinho mais da SIC. É importante que as pessoas que estejam nos acompanhando saibam que cada vez mais a gente está se aproximando da entidade e trazendo todo esse trabalho que eles fazem, pessoal, para que você possa realmente acessar essas informações e se engajar. É só pelo engajamento que a gente vai, com certeza, usufruir de tudo isso que a entidade apresenta. Também gostaria, Anderson, muito obrigado pela tua vinda aqui. Cada vez mais nos próximos eventos a gente com certeza vai estar ampliando o que está vindo pela frente e pedir para vocês deixarem uma mensagem final aí, Romeu, o que vem pela frente. Lucas, primeiramente agradecer na tua pessoa, o Diário de Vacaria, pela parceria com a SIC e que tu saiba o quanto isso é importante para nós, porque o nosso objetivo é sim que as pessoas entendam o objetivo da SIC e a importância dela para o nosso município, para o nosso empreendedor, e saber que estamos ali de portas abertas e de braços abertos para
que juntos possamos cada vez empreender e crescer mais, que esse é o nosso objetivo com Vacaria. E agradecer a toda a nossa diretoria, que às vezes quem está aqui como porta-voz somos nós, mas estamos representando várias pessoas, várias vozes que estão lá diariamente, né, trabalhando cada vez mais pelo nosso associado e pelo nosso empreendedor. Boa. Anderson, contigo, tem um convite para te fazer aí, vamos lá. A SIC, ela é a casa do empresário, como a gente sempre fala internamente. Então, o meu recado seria o seguinte: o empresário que tiver alguma demanda, vá até a casa do empresário e busque ela. Nós, de repente, a gente não está numa gestão que esteja fazendo muito barulho, ou de repente não dando um retorno assim para o empresário a contento. Mas nós saibam que estamos focados no nosso planejamento, porque nós temos uma missão grande também nas costas, né? Você pega uma entidade com 91 anos de história, chegar nós, os novos, né? A gente tem a responsabilidade de criar, então, esse planejamento estratégico para que ela, que nem eu sempre brinco, dure por pelo menos mais 91 anos, né? Então, eu sempre digo, quando vocês tiverem demanda, levem para dentro da SIC, que nós vamos fazer o possível e o impossível para tratar elas, né? Porque ali é a casa do empresário. Então fica mais o meu convite para que todos se associem e que levem as demandas. Nós estamos ansiosos, então, pela retomada aí do Almoçando com o Empresário, que é um momento que, né, contempla esse meu apelo, né? E como o Rubem falou, agradecer, Lucas, pela oportunidade, parabéns pelo trabalho. Ontem, inclusive, estava assistindo mais um podcast que você está fazendo com bastante regularidade, e eu acho que esse é o ponto, entendeu? Quando você se propõe como agente de mudança, ser insistente, eu vejo que você é um cara com muito determinado para chegar nos objetivos. Meus parabéns e obrigado pelo convite mais uma vez. Boa. Muito bem, pessoal. Recebemos aí então os representantes da SIC que trazem para nós informações importantíssimas sobre esse ano de 2025, mas também importantes sobre esse evento que acontece já agora, na próxima semana, e eu realmente gostaria de externar o quanto que ele é significativo para a nossa região, principalmente em tempos, né, de tantas incertezas que estamos vivendo. Continue acompanhando o trabalho do Diário de Vacaria, é um prazer ter a sua companhia. Não deixe de curtir, comentar e levar esse vídeo adiante. É uma forma que você tem de fortalecer a nossa região. Valeu, pessoal. Até o próximo podcast. Falou, gente!